A protogenia, o que é isso aqui? É quando amadurece primeiro o órgão feminino e depois amadurece o órgão masculino. Ou seja, aí uma outra planta ela faz a protandria. Então, tipo assim, uma faz a protandria e a outra planta faz a protogenia. O que acontece? Elas acabam fazendo a fecundação cruzada. A dioícia, tá? É o que? É o aparecimento de indivíduos com sexos separados, no caso aqui. A planta masculina e depois, né, a planta feminina, que eu falo mamão macho, mamão fêmea, então algumas plantas têm essa característica também, tá bom? No caso, quando a gente fala um pouquinho sobre ergogamia também, ocorre algumas barreiras físicas, né, que no caso separam o androceu e o gineceu. Então, ou seja, são barreiras, às vezes uma está para um lado, está para o outro, às vezes a flor tem uma estrutura anatômica que não deixa que o pólen conecte lá com o ovário da flor, entendeu? A heterostilia, no caso, vai comparecer o que? Os filetes, no caso, né, curtos ou estames curtos, tá bom? Ou seja, um filete, deixa eu ver se eu acho aqui uma flor aqui. Muitas vezes, uma parte da flor é maior ou menor do que a outra. Deixa eu pegar aqui uma flor que eu vou te mostrar. Isso aqui, ó. Aqui tá vendo que os estames ele é menor daqui do que o ovário? Então, dificilmente o pólen vai vir para cá, né? Então, ou seja, às vezes ele caído para cá, o ovário vem para cá e o estame vem para o outro lado, ou seja, ele mesmo cria barreiras para impedir aí no caso a autofecundação. Beleza, pessoal? Autoesterilidade, no caso aqui, flor estéril, né? No caso do pólen que ela produziu, ou seja, uma parte dela é estéril. Aqui nós estamos falando da polinização indireta ou cruzada. O que é isso aqui, pessoal? Eu vou ter aqui no caso, lembra lá das briófitas que necessitam da água para reprodução, as pteridófitas, as gimnospermas necessitam do vento. Aqui eu preciso de polinizadores, organismos polinizadores, que vai fazer a fecundação cruzada. Uma abelha, ela vai lá numa flor pegar o néctar, ela passa aqueles pelinhos da cabeça dela lá no pólen e quando ele vai em outra flor de outra árvore, aquele pólen que ela carregou nos pelinhos na cabeça dela, no corpo dela, ela acaba fecundando, né, no caso aí, ao gineceu de outra flor, ou seja, ele faz a fecundação cruzada. Um beija-flor, por exemplo, ele suja o biquinho dele ali com pólen, quando ele vai na outra flor, tem alguns estames que inclusive ele tem até a estrutura dele, pessoal, para pegar diretamente na cabeça desses organismos, ou seja, para aproveitar essa estrutura, ele vai dar para esse animal, né, no caso aí, o néctar e vai um açúcarzinho ali, uma coisa gostosa para eles, e em recompensa eles pegam a fecundação cruzada. Então nós temos a entomofilia, que no caso vai ser feita por insetos, a ornitofilia, que no caso vai ter o que? Realizada por pássaros, a anemofilia, no caso aqui vai ser o que? A polinização feita pelo vento. A quiroptofilia, que no caso vai ser os morcegos. Pessoal, poucas espécies de morcegos que são vampiros. A maioria delas são fungívoros, ou seja, ela come frutos, insetos, né? No caso aí, grandes partes, muito poucas espécies assim que realmente é sugadora de sangue, tá bom? Eu vou ter a hidrofilia, que é a polinização pela água, ou seja, parece que aquele muito comum aqui, o buriti, né? O buriti ele cai na água e vai rolando ali, raspando nas pedras até que ele consegue fazer, no caso, né, para a germinação dele, ou seja, ou então a água leva a parte do pólen para cair em outra gineceu de outra planta para fazer a fecundação. Então cada um tem uma estratégia específica, né, para poder aí fazer isso. Tem até um problema lá nos Estados Unidos que deu um vírus nas abelhas e esse vírus está destruindo as plantações de laranja dos Estados Unidos. Então, em muitos casos, eles vão ter que fazer essa polinização manual. Então, ou seja, eles pegam lá um cotonetezinho, passa no pólen de passa no gineceu da planta. Tem que fazer isso manual em alguns casos, né? Por função desse vírus que está matando essas abelhas. Então, ou seja, eu fiquei sabendo de um cara aqui em Lagoa da Confusão, se não me engano, assim, em Formosa, que ele aluga caixas de abelha para ajudar na polinização de melancias. Não sei quem que é, eu tenho até a vontade de que ele é aqui de Gurupi.
para achar esse cara, para perguntar como é que ele faz esse processo, diz que eles alugam as abelhas dele para poder produzir o mel para ele, que vai ser importante, e as abelhas dele vão ajudar no processo de fertilização aí dessas flores. Beleza, pessoal? Muito interessante esse conteúdo, né? Eu achei bacana de estudar. Então, valeu e até mais. Aí na próxima aula eu vou entrar somente com resoluções de exercícios. Então, eu necessito que você possa estar tentando fazer em casa para já chegar nas dúvidas, tá? E lá na plataforma também eu coloquei alguns exercícios manuscritos para você fazer por lá. Beleza? Valeu, até mais e tchau. Beleza, peoples? Então, ou seja, na polinização, né, no caso que é o transporte do pólen desde a antera, né, no caso até o gineceu da planta, ela pode ser o quê? Ela pode ser direta, ela pode ter uma autopolinização, né, no caso aqui, ou indireta cruzada. Então, ou seja, polinização direta, pessoal. Polinização direta é quando a própria flor se autopoliniza, né? Ou seja, o pólen dela cai no próprio estigma dela, no gineceu dela. Então no caso, eu vou fecundar ela. A polinização indireta, no caso aqui, é quando o pólen da mesma planta cai na mesma planta. E a polinização cruzada é quando o pólen de uma planta cai no gineceu de outra planta, longe daquela planta mãe. Ou seja, aqui a gente pode observar que qual que é a melhor das três? Qual que é a mais importante aqui pra gente? A polinização cruzada, né? Porque eu tenho uma variabilidade genética um pouco maior. Teve uma vez que eu trouxe de Anápolis um maracujina. Maracujina é um maracujá, só que ele é doce. Você come ele com colher. Você vai lá no pé, corta ele é docinho, cara. É uma delícia o maracujina. Só que lá em Anápolis ele dá. E eu trouxe aqui pro Tocantins, plantei, deu aquele tanto de flor, mas na hora de fecundar ele não fecundou. Ou seja, possivelmente, né, ele não conseguiu germinar ali a semente, a flor, para poder fecundar a flor para o fruto, porque faltou talvez uma fecundação cruzada, talvez ele era um macho ou uma fêmea, então, ou seja, isso variou muito em relação à espécie, tá bom? Então, ou seja, sempre é mais importante eu ter a fecundação cruzada, porque isso vai me dar oportunidade, né, de resistir doenças. Por exemplo, uma planta pode resistir doença, a outra não, ou seja, a variabilidade genética é importante nesse fator aqui, tá bom? Mas a planta ela também faz algumas características importantes para poder evitar esse processo aí também, pessoal. Por exemplo, a dicogamia consiste no amadurecimento, né, dos órgãos reprodutores em épocas diferentes. Ou seja, a protandria, o que é isso aqui? É quando amadurece primeiro o órgão masculino e depois o feminino, ou seja, amadurece um primeiro, libera o pólen, depois o outro amadurece o gineceu, né, e amadurece.